Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Por Minhas Mamas, destinados a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente um lugar de vida, porque sim, existe muita vida depois de um diagnóstico de câncer e muitos desafios e transformações que são vividos por essas mulheres que hoje fazem parte da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. Lidar com a menopausa e seus efeitos não é fácil, mas pode ser ainda mais desafiador para mulheres que tiveram câncer de mama. Seja pela menopausa antecipada, às vezes em mulheres muito jovens, seja pelo agravamento dos sintomas com os bloqueadores hormonais. A prevalência dos sintomas ligados à deficiência do estrogênio, que são os sintomas da menopausa, em pacientes com câncer de mama varia de 79% a 95%. E é por isso que nesse episódio nós vamos falar sobre menopausa, e para isso temos uma convidada muito querida, que é a inspiração para mim e para a Pri, também já falo por ela, Fabiana Macdice, mastologista e cirurgiã oncológica, head do Centro de Referência da Mama da C. Camargo Cancer Center, que vai nos ajudar trazendo seu conhecimento na área e um pouquinho da sua experiência também. É um prazer enorme pra gente, é uma honra ter você aqui com a gente. Prazer é muito meu, muito mesmo. Também tenho uma admiração absurda por vocês, também as acompanho, torço muito para que seja sempre um sucesso. E quando houve o convite ano passado, eu não consegui, esse ano eu falei, não, vai ter que dar. Então, estamos aqui. A gente quer agradecer muito, muito. No final, eu tenho algumas palavras específicas, mas acho que trazer você para cá, e quando eu fiz o convite pela ONG, foi isso, né? Eu e a Tamisa, assim, para nós, como especialistas, é uma alegria ter você aqui, porque você é, para a geração de cirurgias da mama, uma grande referência no país, né? Então, para a gente é uma alegria como especialistas ter você aqui. E eu tenho certeza que para as pacientes, que são suas, que te amam, vai ser muito legal ter você aqui, mas para as pacientes vai ser uma identificação e algo muito bonito ouvir você falar hoje. Então, assim, todas as convidadas que estavam aqui, foram a alegria de terem aceito, né? O Pedro também, enfim. Mas o convite teu para mim tem um que é especial, assim. Então, tô muito feliz que você tá aqui. Que delícia. Depois eu faço suquinho de você, porque agora não dá para pular mesmo. E vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aberto, assim, para você falar o que tem no teu coração e depois a gente começar a caminhar dentro do assunto menopausa, que é o principal tema aqui. Mas eu não podia deixar de começar esse episódio sem deixar você contar um pouco como que é a experiência de especialista em oncologia mamária, como mastologista e cirurgia oncológica, e ter passado por um diagnóstico, né? Também ao longo da carreira, descobrir e passar por tudo isso e virar paciente também. Então, dentro daquilo que você tem no seu coração e quer contar um pouquinho disso pra gente entrar no assunto de menopausa, o palco é seu. Obrigada. Bom, nós somos muitas coisas, né? Sempre tudo muito junto e misturado. Inclusive, na minha página do Instagram, algumas pessoas, algumas colegas às vezes falavam, mas por que você mantém tudo junto, deixando página médica com a página de pessoa, de mãe, de filha, de esposa? E eu falo, porque não dá para separar. Eu não sinto que eu consiga separar. 100%. Né? É tudo junto e misturado. Nós temos inúmeros papéis na sociedade. E esses inúmeros papéis pessoais, eles vão acontecendo todos juntos. A gente não consegue separar uma coisa de outra, porque toda tomada de decisão, ela vai sempre incluir as coisas que são mais importantes para você. Você não consegue fazer uma coisa só, né? E dentro dessa visão, eu posso dizer que ser especialista em cuidar de mulheres com câncer de mama é mais um desses itens dentro de toda essa miscelânea. Mas entende que são tantas as nossas funções dentro dessa sociedade, dentro desse autocuidado, que ser médica é só mais um, né? Então, por esse motivo, por que eu estou colocando dessa forma? Porque ser médica ou ser paciente, teoricamente, está tudo muito parecido em tudo. A gente não está diferente, não é? O CRM e o jaleco, ele é um desses itens de tantos outros, onde nós somos muito parecidas e muito semelhantes com as nossas próprias pacientes. Então, a primeira coisa que aconteceu para mim, eu nunca me excluí da possibilidade de ter câncer de mama. Nunca, né? Eu acho que todas as campanhas, eu desde muito cedo, eu sempre gostei muito dessa comunicação com o paciente. Então, desde muito cedo, desde formada, eu já comecei muito a trabalhar
nesse advocacy com pacientes, por pacientes, mesmo Ouvir não a sendo, paciente. ouvindo a paciente, me colocando no lugar dela, pensando, assim, eu lembro perfeitamente de vários momentos onde eu falava, nossa, será que se isso estivesse acontecendo comigo, será que eu teria essa mesma conduta? E de sair da consulta, levando aquilo, Talvez reverberando Se a para gente for música, a casa. paciente vira pra gente muitas vezes e fala, doutora, e se fosse você? Isso, Se fosse sua família, né? e não precisa dessa pergunta, né? Essa pergunta não Tem precisa. que ser natural, porque né? É natural nosso. Uhum. Porque, teoricamente, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tá bom? Vocês não estavam juntos, mas sobre essa questão de saber e de ser apaixonado por tudo que faz. Porque nós três somos, né? Uhum. E quando nós somos apaixonadas pelo que a gente faz, a gente sente muito isso na pele. Uhum. Então, por vários momentos, dentro de uma consulta, eu pensava, mas e se fosse comigo? Se fosse assim, e se fosse assado? Então, eu sempre me coloquei no lugar. Então, ter um diagnóstico não era algo que eu excluísse. E não é que eu estava chamando para mim, e um dia eu vou ter câncer de mama, né? Como você também acabou de colocar, eu sou grupo de risco, então, teoricamente, eu tenho que me incluir nessa possibilidade. Porque, Todo vamos mundo lá, tá nessa fila. todo mundo tá na fila do pão, tá? Umas mais pertinho de pegar o pão, outras mais pro fim de pegar o pão. Mas todas nós, se você é mulher e está envelhecendo todos os dias, meu amor, sorry, né? Você tá em risco. Então, toda vez que eu converso com alguém, a gente tem que deixar isso bem claro. Porque senão as pessoas vão se excluir da possibilidade. Então, dito isso, foi tão difícil para mim quanto é difícil para todas as nossas pacientes, né? Não é diferente, tá bom? Não é diferente. Talvez eu possa colocar um item a mais de como especialista você sabe as exceções. E esse raio das exceções é extremamente desconfortável. Então, tudo aquilo que você fala para sua paciente dentro do geral e que você sempre vai... Não é que a gente passe a mão na cabeça ou simplesmente esconda Ou os omita riscos algo, não, ou né? omita. Não, a gente não omite, né? Uhum. Não pode omitir porque é nela, tá? Uhum. Mas tudo aquilo que nós falamos para as nossas pacientes e a gente sabe que... Falou, então... vai dar tudo certo, eu tô junto com você, nós vamos fazer assim, vai ser assado e tal. E que daí a gente fala no finalzinho da frase, mas tem um risco de acontecer isso, tem um risco de acontecer aquilo. Ou às vezes a paciente fala, não, doutora, eu nem quero saber as coisas ruins, tá bom? Assim, vamos focar só no que pode ser. Ela teve esse poder de escolha. Isso. A gente não tem. Exato. Tá? Então, essa é a diferença. Então, essa é a diferença de saber das exceções. E eu tinha... assim, acho que a questão também é essa, né? Quando uma paciente recebe um diagnóstico de câncer, ela normalmente tem muito mais dúvidas do que respostas. Até porque é um mundo completamente novo. Total. E para você já era o seu mundo diário. Para mim era o meu mundo diário. Você não tinha dúvidas? Quando a Solange Castro, que foi a mastologista que, né, foi me passar esse diagnóstico, depois foi quem me operou, sentou na minha frente, no meu consultório, num dia que ela apareceu lá, no meio da minha tarde de atendimento, não tinha ideia do porquê, mas a hora que eu a vi, eu já pensei, deu ruim, porque eu falei, o que a Solange está fazendo aqui? Né? E eu tinha feito uma biópsia na semana anterior e falei, cara, a Solange veio aqui para me dar alguma má notícia, porque se fosse boa notícia, eu conheço. Ela teria ligado, Babi, deu tudo certo, não é nada, daquele jeitinho dela, que ligado no 220. Mas ela estava lá. E a hora que ela entrou na minha frente, que ela sentou, ela segurou na minha mão e falou, Babi, veio câncer. Eu falei, ai, caraca. E na hora, eu já, por ser especialista, muito rapidamente, eu já fiz a minha jornada inteira. Já passou um filme. Eu falei, só um adendo, assim, porque eu faço, então, meu rastreio de alto risco, e a gente faz essa jornada como especialista, porque eu faço esse meu rastreio e eu passei por um perrengue no meu último, com uma lesão nova, e agora eu tô acompanhando. Eu lembro que eu liguei pra Tamires do lugar que eu tava fazendo, e eu falei, eu já tenho tudo na cabeça. E assim, ela já tava programando vir pra São Paulo? Pra operar, porque eu quero que a Tamires me opere. E enfim, eu fiz a jornada na minha cabeça enquanto eu tava dentro da ressonância. Tá, se for, vamos lá, vamos ser racional. Se for, então isso que você falou, eu me identifiquei agora, porque é isso, você já começa a pensar. Então, se é, quem vai fazer? Você faz toda a jornada na cabeça, né? Exato. É bem isso, você faz a jornada e dentro dessa jornada eu já tinha certeza que eu ia perder minha mama. Então não tinha outra
outra Porque você possibilidade. sabia a lesão que tinha Porque eu sido vista. sabia a lesão que tinha sido vista, eu sabia que tinham outras várias microcalcificações na mama, que inicialmente não eram suspeitas, mas que eu sabia que diante do diagnóstico de uma ser câncer, as demais também não ia dar para ter certeza, e não dá para depois fazer uma radioterapia deixando um monte de micro que de repente pode ser câncer e a radioterapia não vai resolver. Então eu já fiz toda essa conexão. Na hora que ela te deu a notícia, você sabia, perdi a mama. Perdi a mama. Foi esse o contexto. E aí, toda também essa carga familiar, porque eu tenho uma série de parentes com câncer, mas todos muito salpicados, né? Assim, cada pessoa com um tipo diferente. Eu também conectei com essa, eu acho que agora eu tenho que fazer o teste genético, porque até então eu não tinha feito, porque tinha vários parentes com cânceres diferentes. Então, veio em cima duas coisas muito fortes, né? Então, por conta de ser especialista. Então, essa fala deu câncer, trouxe tudo isso. E, além de tudo, o tema que a gente vai trazer aqui, né? Porque a hora que eu soube, estou com câncer, vou perder a mama, vou ter que fazer, provavelmente isso deve ser receptor positivo, estou com 45 anos, vou entrar em menopausa. Então, foi tudo junto e misturado. Foram segundos e eu já tinha essa jornada inteira na cabeça, né? Então, acho que esse é o mais difícil. E eu acho que isso é importante dizer, né? Que o enfrentamento das pacientes é de forma diferente. E a gente vê isso na nossa prática, né? Tem paciente que... Vamos lá, vamos resolver, anima e vai. Tem paciente que não consegue nem dar o primeiro passo e entra num período muito de difícil aceitação do diagnóstico. Mas, no final das contas, que foi o que você falou, é difícil para todo mundo. E é um diagnóstico oncológico, é um câncer que saiu no papel para qualquer pessoa, né? Então, vai ter formas de lidar diferentes, situações diferentes, e como você disse, não que você sofreu mais ou menos, porque o sofrimento é algo individual e ninguém consegue mensurar, mas eu acho que veio o peso, diante de ser especialista, do saber demais, né? E esse saber demais, no final das contas, você faz toda essa conexão, e o receio dessa questão, né, bom, perdi a mama, ok, mas aí eu vou ter que fazer uma reconstrução, sou cirurgiã, é minha mama direita, é meu braço direito, é o braço que eu opero, será que eu vou ter algum déficit associado veio toda essa questão de risco, então se eu tiver uma mutação, então não é só mama, você conecta daí com outros órgãos, porque a partir do momento que a gente sabe, né? Então, para quem estiver assistindo, se você tem um teste genético positivo, não é mais o órgão que a gente está falando, a gente está falando sobre toda uma possibilidade de órgãos que a gente vai ter que cuidar, né? Dentro desse alto risco. Já conecta com o filho, porque você fala, caramba, então aí eu tenho que fazer uma busca ativa e um cuidado especial para filho, que daí isso para gente que é mãe tem um peso absurdo. Então, uma coisa vai conectando com a outra. Então, essa que é a questão. Mas, ao mesmo tempo, todas as histórias que ao longo da minha vida eu fui sentindo, tiveram um peso muito significativo, né? Eu sempre falo que é minha coxa de retalhos. No livro tem esse texto, inclusive, mas é uma coxa de retalhos. Nós somos essa coxa de retalhos que nós trazemos da bagagem de absolutamente todos. E talvez essa seja a diferença das nossas pacientes. Porque quando a gente tem o contato com alguém que fala ali na nossa frente e nós abrimos um anátomo patológico e dizemos para essa mulher, você está com câncer, nós não temos ideia de onde ela estava vindo, da onde ela vai sair dali e vai, tá? Nós não sabemos qual é o contexto que ela está vivendo naquele momento, no trabalho, nas relações familiares, nas relações interpessoais, com ela mesma, porque quando ela senta, a gente até faz uma anamnese. Eu pergunto para todas, o que você faz, por que você está aqui? Mas quando ela já tem um diagnóstico, quando ela já está com uma alta suspeita, ela já vai chegar e o foco já vai começar falando do câncer. Pra frente. E a gente perde essa oportunidade de conversar com a pessoa que tem o diagnóstico. Então, nós não sabemos. Então, tudo aquilo que daí eu vivi, e isso aí, assim, para mim é fundamental. Assim, acho que isso, eu não sinto que o meu diagnóstico de câncer tenha me feito mudar alguma coisa, tá? Eu sou a mesma Fabiana, acho que até porque foram muitas experiências, né, prévias para chegar nesse momento. Então,
não senti, tá bem? Que eu tenha mudado Grande em algo, transformação, grande transformação. Eu digo sempre que o câncer mudou a minha vida, mas não o meu. O câncer de todas as pessoas que passaram pela minha vida, quer seja meu Que essa pai. mudança já aconteceu ao longo da carreira, né? Que acontece Você com a teve gente, contato né? diário. A gente vai vendo a história das nossas pacientes. A gente aprende todo dia. A gente aprende todo dia. E a gente lembra da finitude todo dia. Exatamente. Né? A finitude está escancarada. A gente falou no primeiro episódio que o câncer escancara a finitude. Mas a gente tem isso escancarado todo dia, Todo né? dia. Às vezes a gente tem assim, uma hora do dia a gente esquece, mas a gente chega em casa, não, para de bobagem e a gente lembra. Mas a gente tem mais isso mesmo, né, que você tá falando. É verdade. Então a gente tem essa conexão com a finitude, o que eu acho uma excelente oportunidade para nós, tá? Porque a gente já vive diferente. Então, uma coisa é essa, acho que eu já tinha tido toda essa experiência com esse olhar, já sempre gostei muito, né, dessa questão da comunicação, já tinha criado um grupo de apoio a mulheres com câncer em 2009, eu tive câncer em 2018, né, então já muitos anos jornada. antes eu já estava nesse cuidado de o que mais a minha paciente precisa para além da minha informação médica. Então eu já sempre tive essa pegada, sempre. Você já escutava as pacientes, né? Já ouvia as pacientes. Até aquilo que foi dito ontem com a Lu e tudo do já estar engajada, né? Já estava engajada nessa causa. Já. Então assim, acho que isso daí também tem esse lado da facilidade e tal. Mas uma das coisas que me talvez tenha sido realmente um ponto de mudança. Toda vez que eu vou conversar com essa paciente hoje, eu dou aquela perguntada, se ela está junto com alguém, se ela está em algum lugar, se ela está com o carro, quem veio com ela, porque eu lembro que isso foi difícil pra caraca, porque caramba. Você estava sozinha. Tá, porque aqui não pode falar palavrão. Eu ia atender mais uma paciente, né? Então eu estava no meu consultório atendendo, eu recebi o diagnóstico, eu tinha mais uma paciente lá fora, e a Sol não podia esperar para me falar depois da última, porque ela tinha que buscar o filho dela na escola. Então, não é que ela foi insensível, nossa, a Fabi ainda tem mais uma paciente para atender. Não, ela precisava me falar, era aquele horário dela, ela foi até o meu consultório, ela foi super empática, querida, acolhedora, mas eu ainda tinha uma paciente. E aí, sabe aquela história, a hora que você fala... Agora, Fabiana, engole o choro. Então, quantas das nossas pacientes, nesse momento que elas saem do nosso consultório, e elas são profissionais, elas têm uma série de coisas para fazer, que elas vão sair do nosso consultório com diagnóstico oncológico, e ela tem que buscar o filho na escola, ela tem que resolver um perrengue da casa dela, ela tem que falar, sei lá, com o namorado, com o marido, que ela tinha brigado de manhã, e aí ele tá pouco se lixando com ela, quer mais que morra mesmo, que já tinham brigado, mas aí ela vai ter que pedir o apoio dele, ela vai ter que ir lá voltar. Então, sabe, todo esse contexto, isso para mim agora marca muito, mas marca muito, porque eu vivi isso, né? E eu acho que isso daí realmente foi um start, se eu puder dar uma dica aqui para as médicas, principalmente, que estão ouvindo, tenta pensar nisso, sabe? Naquele momento do depois. Assim, olha, eu vou dar o diagnóstico, mas e o depois? Se coloca à disposição, pergunta se não quer ligar para alguém, pergunta se não quer deixar o carro no estacionamento e ir de Uber para casa, de táxi para casa, sabe? Eu tô lembrando, na primeira temporada que a Pri me convidou, eu até falei desse caso, porque para mim foi um dos casos mais marcantes e que assim, eu tive um envolvimento grande que depois eu falei, calma, assim, é óbvio, a gente se envolve muito com as pacientes, não tem jeito, né? E é difícil a gente impor o limite do quanto a gente se envolve, porque a gente também tem que cuidar da gente, né, nesse sentido. Às vezes a gente se envolve tanto que a gente precisa se proteger. E foi um caso exatamente nesse sentido, que era uma paciente jovem, que veio num sábado no consultório, que a biópsia dela tinha saído, daí eu falei, olha, vem no consultório, tá, pra gente conversar. E ela tava sozinha, a família dela não era de São Paulo, ela ia voltar para casa e ela ia ficar sozinha na casa dela. E assim, foi essa sensação. A minha sensação era, e agora? Ela vai quem que vai abraçá-la? A ponto de você se questionar, você devia ter chamado ela no sábado pra ir lá, minha né? Vontade era, minha vontade era de levar ela pra minha casa, assim, porque... Não, e aí assim, foi isso. Eu falei assim, com quem que você quer falar? Ela falou assim, não, acho que meu irmão, que talvez meu irmão seja uma pessoa que vai me deixar mais tranquila. Ela, acho que minha irmã vai me deixar muito nervosa, minha mãe acho que vai ficar muito nervosa, então eu quero falar com meu irmão. Eu falei, então a gente liga pra ele. Foi isso, vamos fazer uma chamada de vídeo, a gente já liga, já conversa com ele. Porque assim, foi o que eu consegui encontrar ali, que eu conseguia fazer por ela. Mas que foi essa sensação, assim, que eu acho que talvez por ser uma paciente muito jovem, e eu acho que, assim... Identificação também, né? Ela era mais jovem do que eu, na verdade, assim, então acho que nesse sentido de agora, ela vai pra casa e ela não vai ter ninguém pra conversar, nela, assim, pra falar sobre isso, né? Sim. Que é uma situação que eu acho que a gente tem que pensar mesmo.
Não tenho dúvida. E é isso. Essa questão de se colocar realmente no lugar da paciente, eu acho que é fundamental de você imaginar, bom, e se fosse eu, né? Se eu tivesse voltado... No livro tem um dos textos que tem aí, é exatamente esse que eu estou contando agora, porque foi o que me fez pensar, né? Quanta gente que deixou o filho na escola, está comprando carro, acabou de passar no mercado, está comprando carro e tal, e vai ter que sair dali, vai ter que lidar com tudo isso junto. Que a gente Então, já odeia tirar a compra do carro em sim, situação normal. Imagina. Exatamente, imagina depois de receber um diagnóstico oncológico. E aí, eu acho que para entrar, né, para a gente também não ficar falando de mim, exatamente, mas uma das coisas que mais é complicada é essa questão, por exemplo, da menopausa. Então, só para contextualizar, então, uma paciente com câncer de mama, que tenha um câncer em uma das mamas, e como eu não tinha história, assim, tinha história familiar, mas escolhi o teste genético, na minha família tem mutação, mas o meu teste veio negativo, eu acabei optando por tirar só uma mama. Não queria tirar as duas, né? Apesar de ao diagnóstico, o marido já começava. Por que não tira as duas? Por que não tira as duas? Que é o senso comum, falei, né? É o que a senso gente comum. ouve das próprias Exatamente, pacientes. é o senso comum. E eu falei, não quero tirar, tal. Só que como o tumor era muito grande, não ia ter como, assim, e eu tinha pensado, antes de fazer isso, eu sabia que como era um tumor que respondia ao hormônio, e eu ia manter a outra mama, então eu falei, bom, mas se o tumor for muito petitico, fui conversar daí com a outra Solange, com a Solange Sanches. Falei, Sol, eu sei que existe a indicação para pacientes com câncer ductal in situ de uso de tamoxifeno, de um bloqueio hormonal. Mas eu vou tirar a mama e vou manter a outra. Estou com DIU. Eu tiro o DIU, né? Vou tirar o DIU. Aliás, eu fiz o diagnóstico porque eu estava indo trocar meu DIU. Vou tirar o DIU, vou tirar a mama. Se vier esse câncer in situ, só pequenininho, e o resto de todas as microcalcificações não vier mais nada. Você acha que é muita loucura eu não usar o tamoxifeno para proteção da outra mama se eu fizer se eu fizer muito exercício, me alimentar direito, todas as outras os outros contextos de autocuidado, porque eu tinha tido naquele mesmo ano uma hepatite no começo do ano, que ficou como medicamentosa e ninguém sabe até hoje. Eu comentei com vocês que eu sou alérgica até à sombra, então eu estava com um pouco de receio do uso do medicamento. E aí ela me falou, olha, se for um câncer muito pequenininho, se a gente fizer uma análise de risco, personalizando para você tudo, se você quiser, tira o DIU, não faz reposição, não usa anticoncepcional, quando entrar na menopausa não usa reposição, tal, nananã. Fabi, o risco ele vai ser mais alto do que o da população, mas se você continuar fazendo o seu rastreio e tiver consciência disso e por opção não quiser tomar o tamoxifeno, acho que dá, tá bom. Aí tirei a mama, tinha 10 centímetros de tumor. Adivinha? Tamoxifeno. Ela virou para mim e falou, tem que tomar. Não tem muito, sinto muito, Fabi, agora só tem 2 opções. Ou você tira a outra mama, porque daí você não precisa do tamoxifeno, ou você usa o tamoxifeno. E essa questão da menopausa pegou muito forte em mim. Porque você não estava na menopausa Não estava ainda. na menopausa. E, na verdade, o tamoxifeno não necessariamente vai te induzir uma menopausa, mas ele traz todas. Mas induz sintomas né? Ele induz sintomas Então, eu tinha tanto receio da questão do meu fígado, né? Das minhas alergias e da questão desse efeito da menopausa, que a gente sabe que é um indutor de sintomas de menopausa. E aí eu fiquei entre essa questão, né, de uma coisa e de outra, tudo tal, demorei 4 meses, eu falei, eu preciso pensar. Não foi uma coisa fácil para mim, porque eu sei como cirurgiã todas as coisas que podem acontecer, e eu acabei então decidindo daí por tirar a outra mama e não fazer o tamoxifeno. Só que 2 anos depois eu já entrei em menopausa. Então, eu não entrei em menopausa aos 50, né? Hoje eu tô com 51. Eu não entrei aos 50, eu entrei em menopausa aos 48, 47,5, 48 ali, eu já estava entrando em menopausa. E aí, quando isso aconteceu, foi no meio da pandemia, né? Então, assim, em menopausa, aí uma menopausa não química, mas uma menopausa normal, né? Natural, que aconteceria de toda forma.
Já tinha a questão do histórico da minha mãe, que minha mãe fez reposição hormonal durante um século, assim, mas um século, porque ela era extremamente sintomática. E aí eu falava assim, ai, meu Deus, se eu tiver metade dos sintomas da minha mãe, eu tô ferrada, porque eu não vou poder fazer reposição hormonal. Como é que vai ser, né? E aí eu comecei a ampliar todos os cuidados que a gente sabe que tem que ter em relação a outras opções. Posso só, antes de você Por começar favor. a falar dos cuidados, que acho que é super importante, pra gente falar um pouquinho dos sintomas. Sim. Porque, às vezes, né, é óbvio, você já sabia de tudo que você podia sentir, né, por todo esse conhecimento prévio, mas tem muitas pacientes, às vezes, que desconhecem, né? A gente vai, né, vai precisar utilizar o tamoxifeno, enfim, ou vai precisar fazer um bloqueio né, induzir uma menopausa, utilizar alguma medicação, e tem muitas pacientes, às vezes, que não são tão bem orientadas sobre todos os sintomas que vão vir secundários, o que podem vir, Não né? estão Porque isso, esperando, óbvio, não sabe o varia que muito é. de paciente isso que eu para ia paciente, falar, mas tem gente que não isso eu ia falar, sabe. que Exato. pode acontecer, porque não Não necessariamente, vai, acontecer, mas que né, a gente precisa explicar o que pode acontecer, né, secundário ao tratamento que está sendo feito. Então, só para a gente orientar um pouquinho, para elas entenderem o que a gente está falando aqui quando a gente fala em menopausa, né? Quais são esses sintomas que podem acontecer secundários ao tratamento? Bom, então, esses sintomas que podem acontecer, que é bem isso que você está dizendo. Então, até usando como exemplo isso que eu estou conversando, de que eu me baseava nos sintomas da minha mãe. Mas sabe aquela história que a gente fala para os nossos filhos? Você não é todo mundo. Mas todo mundo sente. Você não é todo mundo, né? Então, não dá para a gente acreditar 100% de que tudo aquilo que nós ouvimos falar vai acontecer conosco. Então, essa é a primeira sugestão que eu dou para as minhas pacientes. Quando você entrar em menopausa, uma paciente que não tenha câncer e que está indo para conversar sobre possível reposição hormonal, porque eu sou super favorável a uma reposição hormonal para uma paciente que não tenha câncer, não tenha e tenha desejo de fazer e que possa fazer, mas a paciente que não pode fazer, você tem que ir preparando essa mulher para esse momento. Então, os sintomas que poderiam acontecer tanto numa menopausa normal, natural, que foi essa que eu tive, como uma menopausa induzida, são sintomas dessa baixa do hormônio. Então, pode começar um calor, né? Como que eu tô sentindo agora, que se vocês vissem, a minha saia tá molhada por dentro, entendeu? Eu já tirei a meia calça no banheiro, porque tá assim, eu volto e meio, a hora que eu percebo que a câmera não tá em mim, eu faço assim, porque eu tô suando muito, né? E ainda escolhi uma blusinha aqui que não está me ajudando. Mas, então assim, esses calores não são aqueles calores normais, do tipo, o ambiente tá quente e você algo suportável, né? algo suportável. São uns flashes, assim, aquela coisa que... Sabe quando você tá nervosa, que você quer matar um? Sabe quando você fica nervoso, que você tem que engolir o sapo, você não pode falar? E aí você sente que sobe um calor, assim, é esse, tá bom? Exatamente assim, tá? Então, é esse o calor. E aí sobe aquele calor aqui dessa região aqui, do colo pra cima, né? E que vem vaporoso, e que você sua, e você fica vermelha, e as pessoas reparam. Eu lembro que eu estava num congresso uma vez, o Rufo me manda uma mensagem, tá dando calor, né? Porque eu queria morrer de vergonha, eu queria matar ele, porque no meio do congresso eu comecei assim, sabe? Vou prender o cabelo, tipo, né? Que você tá doida pra fazer aqui, inclusive você pode prender seu cabelo se você quiser. Okay, fingindo naturalidade, e a pessoa ainda, né? Tá com... Então, assim, não é uma coisa que é legal pra nós, mulheres, né? Que é confortável. Então, esses calores que às vezes vem no meio da madrugada. Isso, comigo foi assim. Eu não senti esses calores, nunca senti esses calores durante o dia, apesar de que hoje eu tô, tá? Mas é um calor, porque o ambiente tá até um pouquinho mais quente do que tava lá fora, né? Mas esse calor é um calor diferente, é um calor que incomoda, porque ele vem nos momentos onde você menos espera. Às vezes você tá numa reunião, às vezes você tá dando uma aula, às vezes você tá realmente nervosa e parece que daí aquilo fica pior. E os calores da noite, que são aqueles calores que você começa, comigo era assim, eu tava lá dormindo, gostoso, de repente parece que o sono começava a superficializar,
E eu começava a sentir um calorzinho, mas era um calorzinho gostoso, eu juro, não era ruim. Aí eu ia lá e tirava o lençol. Aí eu sentia aquela coisa gostosa do tipo, ai, que delícia, né? O ar-condicionado tá gostoso. Por sorte, meu marido é muito calorento. Então a gente dorme com ar-condicionado todo santo dia, assim, sempre tem ar-condicionado. Então, para quem tem esses calores, é um benefício. É difícil o contrário. E aí eu tirava o lençol. Aí começava a dar um friozinho, sabe? Dava aquele gelinho, eu falava assim, ai, tô com frio. Aí fechava de novo. Só que é o seguinte, imagina isso 13 vezes à noite. 13, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você não dorme. Quem é que acorda 13 vezes à noite e depois tá bem no dia seguinte? Por isso que eu falei da pandemia, porque eu, graças a Deus, entrei nessa fase na pandemia, porque a gente usava máscara. E aí eu descobri um jeito maravilhoso de bocejar sem mexer os olhos. Ah, isso era Porque boa daí também. eu colocava a máscara, eu morria eu tinha sono e eu não podia, gente, era um desrespeito com alguém que estava comigo, contando a sua história, eu bocejar. Mas não era desrespeito, era sono mesmo, porque eu não tinha dormido bem. E aí eu bocejava assim. O olho não mexia, eu criei uma técnica. Então era isso, o olho não mexia e eu conseguia bocejar. Então esses calores noturnos. Um pouco de dificuldade do lé com cré, sabe? Aquela coisa assim o que você fog, fala. né, que a gente fala, o tal da nuvem, a nuvem confusa na cabeça. Um pouco do que você sente quando você tá Tá grávida. Pós-gestação. Pós-gestação. Passa. Só conta pra nós. Passa, porque eu não saí ainda. Não, passa porque você é obrigada a passar. Você tem que dar conta de menino o tempo todo. Então, ou você conecta e pega no tranco, ou você não sobrevive, entendeu? Assim, então, acho que vai passar. Tá? Vai passar. Estamos esperando. Mas depois volta, né? Então, Tá bom? Então, assim. Mas, ok. Aí você vai ter que ir criando ferramentas, né? Eu acho que é exercícios mesmo. E só pra falar para as pacientes, então, o que é esse fog, né? O que a gente tá brincando. Mas é aquele negócio assim, o que eu ia fazer? Chega na cozinha ou chega no negócio... Ou alguém perguntou, tá falando com você. Meu marido falou que ele tá assustadíssimo comigo. Ele falou, eu tô preocupado com você. Porque daí, às vezes, ele fala um negócio e daí você... Mas eu falei ontem. Eu falei, não, falou não. Sabe aquele negócio que você seleciona, meio que, não sei, assim. Eu acho que o cérebro dá um... E acontece com as pacientes em químio também, né? Acontece com os pacientes em químio. Isso chama chemobrain, né? É. Não sei por que tem que colocar o nome em inglês, mas é chemobrain. Acontece durante a menopausa, acontece durante a gestação. Então, são momentos onde você vai mudando um pouquinho o seu foco e sente um pouco isso. Mas veja bem, é tão difícil isso, né? Porque se você vira para uma paciente e fala, olha, você vai tomar um remédio que você vai sentir isso. Mas, cara, a gente naturalmente, mesmo para qualquer mulher que não esteja em menopausa, nós fazemos tanta coisa, estamos sempre tão assoberbadas, o tempo todo, resolvendo tudo. Tudo! Porque a gente não resolve absolutamente nada, assim, com ajuda. Ajuda, na verdade, é meio complexo, né, a gente dizer, porque teoricamente devia ser divisão de tarefas. Mas não existe essa divisão de tarefas. Existe assim, eu vou fazer esse, e aí você vai também falar o que o outro vai fazer. Você vai fazer esse. Você, além de tudo, delega as tarefas, né? Isso! Então, isso não é divisão de tarefas. Delegado a trabalho, porque você tem que monitorar, você tem que orientar, você tem que... A gente estava falando disso na cirurgia essa semana. Eu falei, gente, dá na mesma. Então, não é que faz, né? Então, nós temos realmente, assim, a maior parte das mulheres... e eu ouço isso todos os dias no consultório. Eu não estou falando aqui de mim, eu estou falando do que eu ouço das minhas pacientes, né? Então, todas nós temos já essa dificuldade. Então, aí chega um determinado momento assim, então você vai virar e vai falar que isso é só por conta de um medicamento? Às vezes não é justo, porque isso às vezes pode ser por conta de toda a sobrecarga. Então, tem que cuidar um pouco com essa sugestão de o que é que a gente pode sentir, porque, de repente, não tem nada a ver com o remédio. E já faz uma associação direta. E faz uma associação direta. Sem avaliar o resultado. Exatamente. Aí vira e fala assim, não, então eu vou parar de tomar o remédio porque o remédio que está me dando isso. E pode ser que não tenha nada a ver. Outra coisa, a questão de peso. Então, o nosso metabolismo durante a menopausa vai reduzir. Então, você vai
aquela coisa do lentificando, né? Então, assim, você pega uma criança que não para o tempo todo, de repente você pega o adolescente, aquela energia, e vai para as festas, vai para a balada, aí de repente você já começa a vida adulta, você já tem um ritmo diferente, aí você começa a ficar um pouco mais velho, parece que daí você só quer sair para lugares onde tem a sofá e comida. Né? Cadeira. Tem sofá, se o programa começa às 10, você já não vai, né? Então, todas essas coisas têm interferência. E aí, então, a menopausa em si já é esse status de uma mudança do nosso físico, da nossa mente, do nosso corpo. E na menopausa induzida ou natural, isso também pode acontecer. Só que aí pode acontecer antes, no momento onde, teoricamente, todas as suas amigas estão lá na balada e você tá diferente daquele tempo das suas amigas. E é isso que acaba incomodando mais, né? Não é porque isso vai acontecer, porque, assim, teoricamente vai acontecer com todas as mulheres. É o processo natural da vida. Mas se acontece, de repente, num momento onde os seus pares estão muito diferentes do seu tempo, né? A sua timeline está diferente da deles. Você fica desconexo daquilo. Desconexo. Que aí acho que vai, de ontem, que é de você se sentir pertencente. Foi um dos episódios que a gente falou ontem e esse é o grande objetivo do podcast, desde a primeira temporada, que até na primeira temporada a gente falou um lugar de fala, mas também de pertencimento, que era o que a gente falava na primeira temporada. Porque esse é o objetivo, a gente mostrar para essas mulheres, né, em todos os temas, e menopausa também, que tá todo mundo junto, de formas diferentes, sentindo de forma interpretando tudo de forma diferente, mas no fundo acontece com todos. E esse pertencimento é importante e por isso que atrapalha tanto a menopausa, principalmente na menopausa induzida das pacientes intracrianças jovens, porque elas estão desconexas das amigas dela, das amigas, dos pares, né? Dos pares, das pessoas próximas. E por isso que existem tantas onco-friends, né? Existe muito essa união, vira quase que uma irmandade entre as pacientes. Nas suas próprias idades ou dentro de tratamentos que sejam semelhantes, elas se conectam por isso. Porque elas sentem as mesmas coisas, elas se conversam e elas encontram resoluções que são semelhantes. Então, e voltando para o ponto, na questão do peso, né? Do peso, então é um pouco mais difícil você manter o peso. Então, eu sempre explico, olha, quer seja menopausa induzida, quer seja por essa outra. Você vai ter uma dificuldade um pouco maior daquilo que... Antes você comia um monte de coisa e se você mantiver esse mesmo tipo de comida, esse mesmo volume, a conta vai fechar positiva. Então, ou você tem que reduzir a ingesta, ou você tem que aumentar o gasto, porque senão a conta não fecha. Um jeito muito simples de falar. Outra coisa é a questão da energia, né? Então, e de novo, isso também se confunde muito com a nossa estrutura de modernidade. Então, às vezes as pacientes, elas falam, né? Ou as mulheres na menopausa, elas falam, eu tô sempre muito cansada. E às vezes é difícil você entender se ela tá muito cansada porque ela tá soberbada fazendo tudo sozinha, resolvendo coisas para gato, cachorro, papagaio e não tá tendo tempo para si, ou se é por conta da medicação. E muitas vezes tudo junto. Por isso que daqui a pouco a gente vai entrar, né, quando entrarmos falando do como resolver e como resolver sem hormônios, sem medicação, aí a gente vai acabar entrando nesse tópico que é a solução está, sim, em medidas comportamentais. Porque a gente envolve nessas medidas comportamentais, inclusive, o tratamento de coisas além do, né, o que vai além dessa menopausa, que pode estar tudo junto, misturado, como você falou, né? Está, na verdade, não é pode, está, né? Na maioria a gente começou falando isso. Nós somos tudo isso, tudo junto, misturado. Outra questão também importante de sintomas é a questão de perda óssea, né? Que a gente... É umas coisas que a gente monitora, então, nessas pacientes. E libido. O sono também, né? Libido. Libido. Agora, libido, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que de próprio punho, experimento. Ou de próprio experimento, sei lá. A questão da sexualidade, ela é muito pessoal. Existem pessoas que são mais sexuais e pessoas que são menos. Tem gente que precisa mais do contato, do tato, do sexo. Tem gente que precisa menos. Então, não dá para dizer que essa questão de libido, que ela seja algo que vai reduzir para todas. Porque eu vou dizer que eu achei o máximo quando daí eu entrei em menopausa mesmo, porque eu não precisava me preocupar com gestação. Porque o que mais me incomodou nesta primeira fase de menopausa
de não poder fazer um bloqueio, não poder usar um anticoncepcional. Não estava usando o tamoxifeno. Uhum. Era o medo de gestar. Uhum. E eu tive que, de repente, começar a usar camisinha com o meu marido. Uhum. E isso foi muito estranho. Uhum. Porque desde sempre, desde que nós casamos, para ele, sempre foi uma coisa, quando a gente conversava, né? Porque eu acho que uma coisa interessante de você conhecer alguém e respeitar a opinião do outro, é você saber o que ela pensa antes de viver o momento, tá? Então, sempre nas nossas conversas, quando nós falávamos, por exemplo, de oforectomia, né? De retirar os ovários, de laqueadura, ou de cirurgia que o homem faz, lá, esqueci o nome, a vasectomia. A cabeça, né? Da vasectomia. Só pra vocês verem todos os sintomas. Isso, exatamente. E ai, que calor. Então, tudo que tem dentro desse aspecto, né? Então, a gente conversava em casa, e meu marido sempre falou, eu nunca faria vasectomia. Isso era uma coisa dele. Eu perguntava por quê, ele falava, pô, gatinho, não sei, mas é uma coisa que não, sei lá, não tenho vontade. E eu já fazia as minhas vezes, eu usava DIU, né? Não usava DIU direto, terminava um, já colocava outro, estava tudo certo. Então, não tinha muito essa necessidade. Nunca foi um problema ali, Nunca foi um problema, mas ele sempre me falou, a comunicação dele sempre foi muito clara. Eu não tenho vontade, assim, eu vejo os amigos fazendo tal, mas, sei lá, não sei por quê. Se eu puder não fazer... Se eu puder não fazer, ele falou, eu não faria. Essa era a mensagem, eu não faria. Então, quando eu não podia mais usar o DIU, não podia mais tomar anticoncepcional, mas ainda não estava em menopausa, nós tivemos que se virar, a gente teve que se virar com isso. E essa questão, então, de libido, de sexualidade, ou seja, eu ainda estava com hormônios. O que mais me incomodava era, eu falava, aquele desconforto, que saco, vou ter que usar camisinha com o marido, né? Aí a gente criava, sei lá, sabe, brincadeira, se reinventava, mas depois que eu entrei em menopausa, pra mim isso foi uma delícia. Então, aquilo que de repente a gente pode imaginar, né? Então, entrou em menopausa, daí reduziu o libido. Pra mim foi o contrário. Porque pra mim, imaginar que eu tinha que transar com meu marido de camisinha e de repente, depois que eu entrei na menopausa, eu podia transar sem camisinha. Foi uma libertação. Assim, super legal vamos deixar bem claro, camisinha não é um problema. Aliás, eu acho que é uma super solução, tá bom? Todos, por favor, né? Mas um relacionamento em que não precisava que mais eu não e que tem precisava por conta anos, da gestação, né? Porque eu não estava pensando em doença sexualmente transmissível, porque hoje, às vezes, essa é a minha preocupação e por isso o recado, tá bom? Né? Todo mundo pensa só em camisinha para gestação, mas a gente tem que pensar em camisinha para doença sexualmente transmissível, principalmente jovens, pelo amor de Deus. Aliás, jovens não só jovens, porque olha só que interessante, a gente está falando aqui de sexualidade e mulheres na menopausa, com essa sensação também que eu tive, as mulheres tendem a ficar mais sexualizadas do que antes, porque não tem essa trava do caramba, eu vou transar e vou engravidar. Uma das coisas que eu tenho percebido, tá? Eu tenho algumas alunas de mestrado e uma delas fez um trabalho com um questionário de perguntas, e dentro desse questionário de perguntas, e depois isso se replicou para outras 2 alunas, tá bom? Então foram 3 alunas, onde nos questionários de qualidade de vida chegava na sexualidade, as pacientes paravam de responder. Sim. A gente falou sobre isso porque a gente falou assim, quando a gente pega os estudos, a taxa que fala que tem disfunção sexual em pacientes com câncer de mama é muito variável entre os estudos, porque é isso. A análise de formulário, infelizmente, a gente não tem uma adesão. A adesão é baixa, tá? A adesão é baixa. E aí, eu comecei a estudar mais sobre isso. E o ano passado eu fiz também uma parceria para Outubro Rosa, com uma empresa que trabalha com produtos, né, de higiene íntima e de lubrificação vaginal. Então, eu fui estudar mais a fundo. Eu sempre fui uma pessoa transante, né, assim, que não tenho problema com isso. Aliás, mesmo depois de entrar na menopausa, não teve essa redução de libido. Mas, dentro desse aspecto, eu fui estudar muito por conta de
tudo isso, né, que veio junto, então, a falta das respostas dos questionários, a redução absurda da qualidade da sexualidade dessas mulheres depois de menopausa, das poucas que respondiam, e de quanto mais tempo passava, pior ia ficando. E aí eu descobri que existe um gap muito grande na comunicação com as pacientes. Elas não recebem, deixa que eu deixo. Né? No evento, a semana passada, eu falei no evento, eu falei, gente, existe uma necessidade de chamar para nós, para quem se importa com o tema, quem quer que seja do grupo que está cuidando dessa paciente, chamar para si esse cuidado. E orientar essas mulheres já desde sempre, mesmo no momento inicial, onde elas não estão com tempo ou com pensamento neste tópico, que sejamos nós as porta-vozes de que você precisa se cuidar, você já precisa começar a usar um lubrificante vaginal, você já precisa manter uma lubrificação vaginal, uma hidratação, um cuidado, porque quando chegar o momento, passou todo aquela dificuldade, aquele momento onde elas passam daí a pensar na relação sexual novamente, aí se elas não trabalharam isso antes e não mantiveram esse autocuidado, vai chegar no momento, elas vão ter dor, e aí vai ser ruim. E, gente, sexo é pra ser gostoso. Foi até no episódio da sexualidade que, por acaso, ficou muito especial também, trouxe muito isso, né? Porque hoje, e a gente fala isso, porque pro paciente que não está envolvido na área da saúde, às vezes parece, mas sexo, que bobagem. É um pilar da saúde. É um pilar, A sexualidade precisa ser boa e uma fonte de alegria, como a Olivia trouxe, né? A doutora Olivia trouxe no episódio dela. Então, a gente precisa fomentar isso com as pacientes. E isso tem que partir de nós. Só que daí alguma das coisas que a gente falou, trazendo esse pinguinho da sexualidade e tantos outros pontos que a gente vai falar dos sintomas da menopausa, mas da sexualidade em si, a grande verdade é que boa parte da população, majoritariamente, eu diria, entre homens e mulheres, não entendem nada de sexualidade. Daí, como que você vai levar para paciente quando muitas vezes você não sabe nem o que dizer, né? Então, por isso que é isso que você falou, a gente precisa fomentar, estudar esse assunto como profissionais da área, homens e mulheres. Então, mastologistas, cirurgiões e cirurgiãs, oncologista clínico, homens e mulheres, precisam estudar essa área. Ou aquilo que a gente também falou no episódio da sexualidade, se você não se sentir apto ou confortável de abordar isso com a sua paciente, encaminhar para quem sabe. Agora, a gente não pode velar esse assunto, como tantos outros dentro da menopausa, como se isso já fosse... Não, isso não é mais importante, né? Isso é super importante. Isso tem que ser abordado. Porque isso tira adesão a medicamento. Isso tira adesão a medicamento, porque se essa paciente entender que é o medicamento que está sendo o problema, e muitas vezes é até o que a gente está falando aqui, às vezes nem às vezes é uma falta de estímulo, às vezes é uma falta de oportunidade, às vezes já é essa paciente que já nunca teve vontade, mas aí de repente ela começa a ser exposta a isso, né? Então ela de repente conversa com uma amiga, porque eu não tô tendo relação, tal. Mas é porque você tá tomando remédio. E de repente nem é, porque ela já não tava mesmo, já não era, né, da prática, sei lá, sabe? Culturalmente existe muito tabu sobre essa questão. Assim, câncer e sexualidade são duas palavras que são muito mal compreendidas pela população. Principalmente as duas juntas. Principalmente, câncer já tem esse status de tabu, sexualidade já tem esse status de tabu, porque se você fala sobre câncer, as pessoas acham que atrai, e acham que todo mundo que tem diagnóstico de câncer vai morrer do câncer. O que nós sabemos que não é de forma alguma isso, numericamente, é só mostrar os números. Temos muita mortalidade? Ainda temos, mas por uma série de questões que vocês já devem ter conversado com a Lu Holtz, inclusive, principalmente questão de acesso. Mas a sexualidade também é outro tabu, porque as pessoas acham que se você fala sobre sexualidade, que você é uma pessoa que não é fina, que você é baixa, ou que é uma pessoa pervertida, né? As próprias redes sociais, se você coloca a palavra, o algoritmo te tira. Então, aí no algoritmo, as pessoas colocam sexualidade com travas ou com disfarçando. E aí, quando você vai buscar... como buscador um conteúdo, você nem encontra, porque como é que você vai descobrir qual é o conteúdo que a pessoa vai usar para fugir do algoritmo? Não, e é até bloqueado, né? Se você for ver, por exemplo, numa hashtag, assim, é uma hashtag banida, né? Então, você não adianta nem pôr, você pôr primeiro juro, que você... assim, eu acho que a gente vai fazer um movimento em pró da sexualidade nas redes sociais, porque talvez
fluísse Eu melhor não sei nem, a inclusive, comunicação. como a doutora Olivia, que é né? a sexóloga que veio falar com a Como gente, é que ela maravilhosa. põe, né? Como que ela Ela tem coloca. tanto engajamento, tanto seguidor falando disso, como que não bloqueia ali o engajamento Pois é, dela. então eu também não Vamos sei. também dar uma conversadinha com ela disso. Isso, boa. A gente tenta descobrir e fala para todo mundo. Mas esqueci o que eu ia falar. Não, vira fog. Não, mas a gente tá falando das intervenções dos médicos, de se envolver dos e médicos de se não partir do envolver. E pressuposto. o que- preconceito das lembrei a duas coisa que eu queria palavras. Então já tem o preconceito, já Uhum. tem essa questão do tabu. E tem muito, como você já falou, Pri, a questão do desconhecimento. Uhum. E aí eu vou voltar agora na minha primeira aula sobre sexualidade, na residência de cirurgia geral, no Hospital das Clínicas, tá? Na Faculdade de Medicina da USP. Era o meu primeiro estágio como R1, 32 homens e 4 mulheres só na residência, e eu comecei na URO. Olha que delícia. Foi um momento muito feliz. Aí eu, na aula de sexualidade, tinha eu, de mulher, e mais todos os R1s, R2, R3 e R4 da URO, todos homens. E aí o professor falou, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre desejo, e eu queria que abrisse um buraco no chão para eu entrar dentro. E aí ele vira e fala o seguinte, então vamos começar, e como nós só temos uma mulher na sala, e ela vai aqui depois confirmar para mim se o que eu estou falando é verdade. Eu me erra, pelo amor de Deus, morrendo de vergonha. E aí ele virou e falou assim, virou na sala e falou, qual é o principal órgão erógeno da mulher? Ah, já teria falado um senhor que me Aí, diga. Aí eu falei, cara, eu não tô... assim, vamos ver se você acerta, né? Mas hoje eu tenho essa maturidade. Imagina eu começando a residência, né? Morrendo de vergonha, tá? E aí, um começou. Porque é o clítoris, outro não, é a vagina, o outro, não, errou, não, é a mama. É isso, é aquilo. E todo mundo assim... E ele assim, não, e depois a Fabiana vai assim e fala, meu Deus, qual que é a resposta certa? Nem eu sei mais. Eu sei mais, você tem um buraco para eu entrar aqui, pelo amor de Deus, né? Assim, não, a minha religião não permite, moço, né? Tipo, não posso falar, aliás, eu tinha que ter saído dessa sala, sei lá, falar qualquer coisa. Mas tava morrendo de vergonha. Aí ele virou e falou assim, eu vou falar aqui qual é o órgão erógeno cientificamente provado das mulheres, e a Fabiana, eu tenho certeza que vai concordar comigo. Eu falei, ufa, pelo menos ele tá tirando o peso de eu, né? Pelo menos eu já concordo. Se ele já vai falar, Sim, acabamos a conversa. Acabou a conversa. E aí ele virou e falou, o órgão erógeno mais importante das mulheres é o ouvido. Aí eu parei. Gostei desse professor. Cara, eu amei. Eu amei porque é na real. Ele falou, pensa o seguinte, você tem uma mulher que recebe uma ligação logo cedo, tá? Recebe uma ligação logo cedo. Ela é bem sexualizada, ela gosta de transar, tal, mas ela recebe uma ligação logo cedo. Escuta, você lembrou de pagar a conta, não sei do que a gente tinha que pagar, tal, parará? Não, então paga, caramba, o banco tá me ligando, tá? Ok. Aí no meio da tarde, aí ela já dá aquela travada, tal. Aí chega no meio da tarde, se você for passar no mercado, lembra que tá faltando isso e aquilo. Tá bom. E nem um beijo, tchau, né? Uhum. Aí, mais tarde, você fala, putz... Então, assim, ligou várias vezes ao longo do dia, e aí chega à noite, esse cara que agrediu o dia inteiro, só pediu, só mandou, né? Não falou nenhum eu te amo, não falou nenhum beijinho, não sei o que e tal, chega e vai querer transar. Você acha que essa mulher vai estar... Com desejo. Com desejo? Aí ele falou, agora pega essa mesma relação. Você recebe uma ligação de manhã, e, nossa, meu marido nunca me liga, ou quando ele liga para pedir alguma coisa, tal, você já vai naquela vibe, né? Tipo, o que eu tenho que fazer agora? Já pega o telefone. Oi. Me deu saudade, te liguei para mandar um beijo. Você fala, cara, que homem é esse? Meu Deus do céu! Aquilo já começa a criar aquela coisa gostosa. Aí chega no meio da tarde, você vai demorar hoje? A gente podia fazer alguma coisa diferente hoje, né? O diferente pode ser simplesmente comer do outro lado da mesa. Uhum. Mas se o cara te tratou bem,
você já vai estar muito mais aberta, muito mais disponível para ter um relacionamento bacana, um Porque a gente relacionamento constrói gostoso. isso. Para a mulher é essa Exato. construção, né? Exatamente. Então, quando ele falou isso, né, e ele deu esses dois Uhum. exemplos, ele virou e falou assim, então vamos lá, unidade feminina, a única unidade feminina da sala. Tenho ou não tenho razão? Eu falei, com certeza. Ficou aliviada. Muito aliviada. Então, assim, o que eu dou de dica, por exemplo, com as minhas pacientes, quando elas vêm se queixar, porque eu adoro fazer essas terapias de casal com as minhas pacientes. A gente fala muito abertamente, então, tanto orientando essa questão né, então, deixando bem claro que a menopausa tem uma redução em todos esses, né, pode ter redução da libido, vai ter uma redução da lubrificação. Então, para que elas passem na farmácia e comprem hidratante, comprem lubrificante. Qual que é o problema? É uma delícia. Compra lubrificante de usar no banho, compra lubrificante de usar na cama, compra lubrificante e usa o lubrificante. Se vai ter relação ou não, assim, você usa aquele que é mais melecado no dia que você sabe que você não vai ter relação, aquele que é um pouco menos naquele outro dia, daí que daí você deixa só para o momento, você entendeu? Então, assim, tenha essas ferramentas. Só que, muitas das vezes, eu pergunto para as minhas pacientes, eu faço isso com meu marido desde que os meus filhos estavam com 8 anos, tá? Porque até os 8 anos a gente não conseguiu sair, né? Assim, desatachar dos filhos. Aliás, a gente teve uma viagem, mas foi meio traumática, foram 3 dias para Buenos Aires, foi ruim, eles estavam com 3 anos e 1 ano e pouquinho, mas assim, foram 3, eu tinha quase acabado de desmamar o Gu, não foi legal, não foi bacana. Aí a gente parou de viajar até eles fazerem 8. Aí com 8 anos do Edu e 7 do Gu, que a gente realmente, o pediatra falou, vocês têm que viajar, vocês precisam sair, deixa os meninos tal. E a gente começou a viajar, a gente viajava uma vez por ano, né? E até hoje, se a gente tem, assim, aniversário de casamento, a gente vai, nem que seja para escapar, para ir para qualquer eu vejo lugar, com frequência, vocês sabem, assim, uma delícia. a gente faz isso e é isso que reconecta. Então, muito do que eu converso com as pacientes é essa necessidade de... Nós descobrimos num relacionamento, na parceria, sempre outras pessoas. Aquilo que a gente estava falando do começo, né? Nós somos muitas coisas. Só que a partir do momento que nós viramos paciente, existe muito essa questão de, caramba, mas será que eu posso mexer nela ou estar com ela do mesmo jeito de antes de ela ser paciente? Eu ouço isso dos maridos. Isso, eu ouço isso dos maridos também, e não foram poucas as vezes que os maridos me ligaram, ou enquanto as pacientes estavam sendo operadas, eles me chamaram no quarto, a hora que, assim, chamaram para essa conversa no quarto, doutora, como é que eu trato dela a partir de agora? Fala, igual você sempre tratou. Não é uma boneca de porcelana, não é uma boneca de cristal. Dê apoio, dê ajuda, mas continue olhando para ela como a mulher que ela é. Ela não é a paciente, ela é minha paciente, ela é sua esposa. Continue olhando para ela como esposa. Porque existe, né, um caminho aí dentro desse olhar de sexualidade e menopausa que o esposo, às vezes, vira pai. Ele vira o pai no caminho. Ele vira o cuidador. Exato. E ele deixa de ser esposo. É claro que no episódio, inclusive, sexualidade, a gente falou de importância de conversar, um casal sadio que conversa. Sim. E que vai, de repente, realinhar a rota do, não quero que pegue na minha mama, não quero mostrar mama, e isso é super importante realinhar para que as coisas continuem funcionando, mas às vezes esse esposo fica perdido, essa parceira também, né, enfim, fica perdida que não sabe nem como tratar, né? Sim, mas eu vou colocar para você uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes. Se deixa ser vista. Você não casou com alguém que só gosta de você por partes. E isso foi uma das coisas que eu fiz questão, assim, eu acho que eu fiz questão não é fácil, tá bom? Então, assim, a primeira vez que eu me vi com a mama nova. Com a mama nova, tá? Com corte, com edema, com inchaço, né? Com amassada. Com forma diferente, com forma dura, diferente. Gelada, que a gente já conversou desse assunto. Eu sofri pra né? caramba, tá bom? Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Tá? Não vou falar que não, porque foi um dos dias mais difíceis da minha vida, foi o primeiro curativo. Eu só chorei, eu entrei no curativo chorando e eu saí chorando, eu não consegui me comunicar com o meu plástico, né? Acho que vocês conhecem o Edward, que tem aquele olhinho azul, né? Ele é suíço, ele tem aquele olhinho azul, e ele começou a ficar emocionado junto, e ele tipo assim, Fabi, mas vai melhorar, e tá tudo bem, e eu não consegui falar com ele, eu não consegui trocar uma palavra com ele, eu só olhava para baixo e falava, meu Deus, como eu tô horrorosa. Então, assim, foi muito difícil, tá? Então, se você não se gosta,
permitir que a pessoa que você mais gosta de você, né? E queira te ver linda. Porque a gente se arruma pra gente. Eu me arrumo pra mim, mas eu me arrumo pro meu marido. Sim. Por várias vezes. Eu sei que ele vai chegar. A gente tem aquele Life 360, que a gente sabe onde é que tá todo mundo. A hora que eu vejo o carrinho dele vindo, às vezes eu tirei já o salto, tô meio desmontada. Eu me monto de novo pra ele ver como é que eu fui trabalhar bonita. Eu quero que ele me veja. Entendeu? Assim, eu me remonto, porque senão, às vezes, ele só chega e me vê de pijama. Desgrenhenta, né? Toda descabelada, tal, não sei o quê. O que também é super saudável, porque a gente não é construída e embonecada o tempo todo. Mas, às vezes, eu quero que ele me veja assim. Então, nesse momento de uma retirada de mama, tudo tal, se você não construiu uma boa relação, e se você não continua essa construção de você se gostar e permitir que quem te gosta entenda que você vai mudar, existe uma quebra. Então, eu nunca vou deixar de orientar as minhas pacientes a não ter vergonha de se expor, de se olhar no espelho, de entender que elas são as novas elas, né? Uhum. Eu sei que isso é dolorido, porque nem sempre fica bonito, às vezes fica estranho, eu entendo isso, às vezes é muito do tipo, do corpo, tudo, mas, gente, não dá para você virar, assim, eu não consigo, Fabiano, tá bom? Eu não consigo me imaginar tendo uma relação saudável com o meu marido sem que ele possa olhar para uma parte do meu corpo, porque eu sou assim inteira, né? E se não gostar, eu vou ser bem sincera, não, então eu não gostei da sua mama reconstruída. Fala, filho, então desculpa, não dá mais para você ficar comigo. Uhum. Vai que a fila vai andar. Eu vou arranjar alguém que seja capaz de me olhar. Esse processo, talvez, da própria aceitação seja um ponto importante. Exato. Nisso, A gente tem que a gente se tem que gostar. buscar essa aceitação, mas ela nem sempre é imediata, né, Fabi? Exato. Não é imediata. Não é imediata. Ela tem que ser uma construção, mas eu sempre vou sugerir fortemente Que se para construa que isso. entre uma parceria que isso seja construído em conjunto. E que não seja... Tudo bem, não, então enquanto eu não fizer tal coisa... Mas, cara, não dá pra gente... É que às vezes esse tempo fica longo também, né? Exato, sabe, Olha, então assim, a gente vai transar de luz apagada, você não pode olhar meu corpo até... Quando? Até quando, Uhum. né? Então, tem algumas coisas que precisam ser ditas, né? O nosso corpo vai mudar. O nosso corpo muda porque a gente está envelhecendo, né? Então, às vezes, eu fico olhando a câmera aqui, eu tô com papada. Vocês com muito colágeno, pele linda, maravilhosa. Assim, eu sei que eu não tô. Mas o corpo da gente vai mudando. Mas a gente precisa se gostar. Ontem eu gravei um vídeo, porque assim, ontem veio forte essa memória do diagnóstico, porque a minha casa tem uma jabuticabeira, e 2 dias depois do meu diagnóstico, há 6 anos, a minha jabuticabeira floresceu. E a hora que eu desci a escada, e era um dia que, assim, eu tive o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico na segunda-feira, na quarta-feira eu ia para Goiânia para ensinar vários médicos lá a fazerem o Intrabim, que é a radioterapia intraoperatória, para quem não perdeu a mama, né? Uhum. E aí eu ia receber minha mãe ia chegar na quarta-feira e à noite eu ia viajar para Goiânia. No finalzinho da tarde eu ia viajar para Goiânia. E aí nessa quarta-feira, a hora que eu comecei a descer a escada de casa, que eu moro no sobrado, eu senti um cheiro, mas aquele cheiro de flor que veio assim, né? E aí, nesse cheiro de flor, criou essa memória do gatilho do momento, né? Então, todo ano, quando eu sinto esse cheiro de jabuticabeira, essa lembrança vem. E aí, ontem, eu, de novo, conectei com essa lembrança. Porque a hora que eu desci a escada de casa, veio o cheiro da jabuticabeira. E coincidentemente, hoje você vinha para falar e reviver também tudo isso, né? Reviver. Assim, hoje eu assim, é aquela coisa, né? A gente sempre acha que não sofre. Mas quando começa a falar... Mas quando a gente começa a falar, às vezes vem, né? A emoção. Vem a emoção. Acho que não vem mais uma emoção com sofrimento. Vem uma emoção por essa ressignificação, como ontem, né? Como ontem. Eu acho que hoje, depois de 6 anos, eu tô me sentindo uma pessoa... Eu tô me sentindo ótima, eu tô me sentindo linda, tô me sentindo atleta, né? Então, assim, eu adoro esses reloginhos, voltei a correr, sabe? Tô me sentindo bem,
né? Tô me sentindo bem. Por mais que tenha colágeno a menos ali, eu me olho e falo, eu tô bem, eu gosto de me estar bem, de estar bem. E a gente tem que ir buscando. Então, não é um processo rápido, tá bom? Então, por vários momentos, eu já me vi me olhando no espelho, olhando, né, todas essas questões, a questão do envelhecimento, mas hoje eu sei, eu não tenho dúvida que só para envelhecer você tem que estar vivo. Então, envelhecer é um privilégio. É um super de um privilégio. E o que eu quero só é envelhecer bem. Né? Quero envelhecer bem, quero envelhecer com a cabeça boa, com muitas amizades, deixando um legado, deixando alguma coisa que possa sempre lembrar, né? Você lembra da Fabi? Ai, cara, eu lembro da Fabi. Pronto, acabou, já tô feliz. Aproveitando esse gancho do envelhecer bem e lembrando que a menopausa acaba sendo parte desse processo, né? Seja para assim, a mulher, né, que induziu a menopausa jovem, mas para a mulher que está envelhecendo, depois a gente vai passar pelo processo de menopausa. Vamos puxar um pouquinho o gancho, então, do envelhecer bem e do que a gente pode fazer. E do que você faz, né? Que a gente vê isso diariamente no Instagram, você estimula as pacientes, você tá fazendo super atividade física, falou da sua mudança de composição corpórea. E qual o gancho disso tudo nesse cuidado da menopausa, né? Essa semana eu conversei com uma paciente, eu coloquei muito isso para ela. Eu acho que fica bem bacana de a gente falar aqui. E, inclusive, faz um gancho com o último congresso de mastologia que nós tivemos, onde, não sei se vocês repararam tanto quanto eu, mas todos os tratamentos ou todas as resoluções, se você fosse checar o que é que faria melhorar, era o exercício. Era impressionante, eram todas as aulas. Falava sobre manejo de hormonioterapia. O que vai melhorar sintoma? Exercício. Falava sobre redução de risco para câncer voltar, né? Então, o que a gente pode fazer para diminuir as taxas de recorrência e tal? O remédio, e o exercício. O que você pode fazer para melhorar? Olha, eu sei que tudo, eu lembro, mas claramente que eu falava, gente, é fácil, coloca só aula de exercício, para todas as aulas, que a gente já resolve. E essa semana, conversando com uma paciente, foi muito assim, porque eu virei para ela e falei assim, ai, doutora, é que eu não quero fazer reposição hormonal porque eu sinto que eu tenho medo, tem muito caso de câncer na família, tudo. Ela mesma, né, até nem tinha uma contraindicação absoluta para fazer reposição, mas ela não queria por medo. E eu acho que se ela não quer por medo, que seja feita a sua vontade e ponto, está acabado. Mas a gente precisa encontrar alguma outra forma de manejar os sintomas, porque os sintomas estão lá. E aí eu fui falando para ela, né? Primeiro eu comecei, eu falei, e aí, como é que está a sua relação com o exercício? Aí eu ri tanto, que ela virou e falou assim, a minha relação, estamos totalmente cortados. Relacionamento cortado, assim, divórcio, mas divórcio daqueles que não tem volta, de jeito nenhum. Aí eu falei, vamos ter que rever esse conceito, então. Aí eu fiz uma lista do lado direito do papel, do lado esquerdo do papel, com todos os sintomas que ela tinha falado. Então, eu tô com o sono que tá ruim, eu tô com a cabeça que não tá pensando direito, tá difícil conectar, eu tô aumentando de peso, eu tô com dor na articulação, eu tô sem energia, eu tô isso, aquilo, aquele. Aí eu tô com calores, tal, nanana. Aí eu virei para ela e falei assim, então tá bom. Bom, tudo isso aqui ajudaria, de fato, se você fizesse reposição hormonal. Mas eu tenho um outro remédio que pode te ajudar muito. Deixei mais para conversa, né? Porque ela já tinha falado que tinha cortado relações, que ela estava desquitada e tal. Aí eu falei, bom, então eu falei, agora já não vai adiantar. Então, mas a gente foi conversando, aí chegou no final, aí eu peguei a mesma lista, falei assim, olha, então vamos lá. Eu tenho uma coisa para te orientar, que vai melhorar o seu sono, vai te dar mais energia, vai conseguir melhorar um pouco mais a sua qualidade da construção de raciocínio, porque vai oxigenar melhor o cérebro. Vou te dar uma sugestão também, porque isso vai melhorar, inclusive, a questão da pressão, porque 1 hora fazendo isso que eu vou te falar, tem estudo que diz que melhora essa construção da questão da vascularização em pelo menos 24 horas, parará, tal, assim. Aí ela foi assim, ela foi se animar, foi ficando animada. Onde que eu compro? Onde é que eu compro, né? Eu falei, pois então,
É o exercício. Eu acho que você vai ter que voltar. Vai ter que casar de Vai novo. ter que casar de novo. Chama o ex, né? Outro, né? Ou casa com outro. De repente você fazia, sei lá, corria. Agora casa com a natação. Você tem várias oportunidades, né? Pô, já acabou a Olimpíada aí, tem tanta opção de exercício que você pode fazer. Mas a gente riu muito. E ela falou, não, doutora, eu prometo para você que eu vou considerar, então, voltar nessa relação, porque eu acho que isso realmente está me fazendo falta. Então, o exercício, ele entra muito nessa questão. E foi o que me salvou. Eu sempre brinco que o exercício ele já me salvou desde sempre, né? Porque quando eu tinha 8 aninhos eu tive raquitismo. Eu morei em Cascavel, era muito frio, eu ficava muito, né, só dentro de casa, eu não tomava sol, e aí e minha mãe disse que eu tive. Assim, se eu tive mesmo, eu não sei, tá bom? Mas é aquela Mas coisa que a mãe, diz, né? Mas mãe diz é igual mãe que diz até hoje que eu tenho alergia à penicilina. E essa você acredita, ótimo, não posso. Tá bom. Mas só aceita que dói menos. Aí ela virou e falou assim: não, então o exercício me salvou já desde essa época, né? Porque daí o endócrino falou: precisa. Eu já estava entrando. Eu já estava virando mocinha com 8 aninhos de idade, tinha parado de crescer, gordinha, baixinha, os ossos fracos, tudo tal, não tinha cálcio nos ossos, estava ridícula a coisa. Aí eu comecei, ele falou, olha, ela tem que fazer um exercício que ela goste. Eu nunca tinha feito exercício na vida, aí eu comecei o balé. E dancei balé até os meus 18, segurou a minha menstruação para até 11 e pouco. Então, assim, o corpo que eu tenho hoje já é desde essa época dos 13, que foi quando eu realmente fiz deu aquela melhorada e cheguei numa altura boa, numa altura bacana. Então, o exercício já me salvou nessa parte, nessa fase. E depois, então, agora, né? Depois assim, sempre mantive muito exercício ao longo da vida, exercício melhorando saúde mental para nós médicas que cuidamos muito, né, de todo mundo, e a gente tem sempre ter aquele momentozinho de cuidado pra gente. Eu sempre falo, olha, ao longo do dia você tem que chegar no final do dia e pensar que você fez pelo menos uma coisa por você. Pode ter sido tomar banho com sabonete gostoso, tá bom? Não é que assim, que você tem que fazer coisas muito megalomaníacas. Ou caras, né? Porque né? as pessoas têm esse cenário de tipo, fazer algo caro pra mim, né? Isso, não precisa, tá? Às vezes pode ser sei lá, colocar o pé numa... Às vezes eu fazia isso, às vezes eu chegava cansado, eu colocava o pé na água com salmoura, sabe? Mas aquela sensação gostosa, que você põe o pé na água quentinha, dá aquele arrepio, aquele relaxamento, né? Ou ver um episódio de uma série que você gosta, né? Eu faço muito isso sozinha, muito. Ou escrever, então eu adoro escrever, então às vezes eu vou lá, sento, escrevo, então você tem que ter alguma coisa por você. Então, fazer o exercício entra nessa questão de fazer alguma coisa por mim, então isso sempre veio comigo. E depois, então, da menopausa, veio ainda mais forte, porque foi o que me centrou, foi o que conseguiu trazer essa sensação de que não vou engordar tanto, porque eu tinha muito medo realmente de passar do peso. Eu tenho para mim o meu peso ideal. Não é uma coisa que falam para mim. Eu sou vaidosa. Sempre fui muito vaidosa. Então, eu tenho aquela coisa. Eu me sinto bem se eu estou assim. Se eu aumentar aqui, eu não vou me sentir bem. Então, é uma coisa que ajudou, né, ajuda nessa questão do peso. Então, é o que eu tento fazer todos os dias. Então, fazer os exercícios, para que esses exercícios melhorem todas essas questões que eu já comentei, orientar os pacientes. Nós que gostamos muito, né, dessa comunicação com o paciente, rede social, a gente sabe que nós podemos sim ser voz para isso, ser inspiração para isso. A gente sempre acha que não tem ninguém vendo a gente, mas tem, né? Nós sempre somos inspiração para alguém. Nós somos inspiração dentro da nossa casa, porque nós temos filhos, e eu sou super feliz por isso, porque eu tenho 2 filhos que são muito estimulados, tanto por mim quanto pelo meu marido, pelo esporte, e são muito fortes nisso, porque eles gostam e não tem escolha, né? O pediatra até falava, Fá, tem 3 coisas que você tem que fazer pelos seus filhos. Ele tem que estudar, não tem opção, né? Tem que estudar, tem que fazer inglês e tem que fazer um esporte. Então, os meus filhos são fluentes em inglês, muito mais do que eu ou meu marido. Eles fazem esporte, eles não podem ficar sem. O Gustavo, que é o meu mais novo, ele fala, mamãe, o esporte para mim me abre a cabeça. Se eu não tô bem e eu vou jogar vôlei, eu volto outra pessoa.
É meu esposo, assim, também. Né? Então são essas coisas. E o Edu não precisa nem falar, né? Assim, o Edu é futebol manhã, tarde, noite. E nesse cenário do esporte, né, a gente vai ter um episódio que a gente vai falar só disso e vamos entrar mais a fundo nessa reflexão, mas eu acho importante que ao mesmo tempo que tem isso, nem todo mundo tem esse detalhe, isso que você falou, isso que meu esposo tem, porque para paciente, menopausada ou não, lógico, no tema de menopausa, mas na paciente, na mulher que quer reduzir seu risco, e que a gente falou da fila no começo, que tem a mulher que tá no começo, no meio, no fim, aqui que se esconde embaixo. Dependendo do que ela fizer, ela vai estar mais na mostra para pegar o pão ou não. Mas nem todo mundo tem isso pelo esporte. E nem vai ter. E esse é o grande ponto que tem que fazer mesmo assim. Eu falo para as pacientes, né, que chegam com tantas queixas relacionadas à menopausa e vão melhorar, e tantas outras coisas, porque na verdade a lista do que melhora é infinita em relação ao esporte. Eu falo, você não tem que achar o que você gosta. Porque acho que você ouviu nisso lá, falou, né, falaram para sua mãe quando você era criança. Talvez para criança faça um pouquinho mais de sentido para ela tomar gosto, alguma coisa assim. Mas assim, pro adulto, é fazer sem gostar. Exato. Você não tem que achar um esporte que goste. Você vai ter que fazer. Se gosta de algo, que ótimo. Então, vamos fazer o que a gente gosta e tornar aquele momento um momento legal. Mas vai ter que fazer sem gostar o exercício, né? Como remédio. Se você não gosta, faça como remédio. E a gente está falando aqui também do processo de envelhecimento. Se você não quer ficar numa cama dependente de outra pessoa, tem muito mais chance de você conseguir fazer isso se você tiver autonomia do exercício, se você... O próprio sentar e levantar. Esse processo de sentar e levantar, de colocar alguma coisa num lugar mais alto, se você não fizer o exercício, tem muito mais chance de você envelhecer de uma forma não autônoma e dependente do que o inverso. Então, é importante para todos esses aspectos, para que você consiga manejar bem esse processo de envelhecimento. Porque se Deus quiser, a gente vai envelhecer, né? Nós só não vamos envelhecer se nós morrermos. E a gente reclama pra caramba da vida, mas todo mundo aqui adora viver. Né? A gente reclama, mas nossa, Deus sabe como nós gostamos de viver. Né? Eu agradeço a Ele todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, e sempre peço, eu quero mais. Meu marido fala que quer viver 120 anos, eu falo, tô junto, tamo junto. Hashtag tamo junto, vamos lá. Mas para isso a gente tem que envelhecer bem. Então tem que ter esse preparo. Nosso corpo precisa estar preparado. E aí que seja, então, um remédio anti-envelhecimento. Ou não anti-envelhecimento, porque não existe um anti-envelhecimento, mas existe um envelhecer bem. Eu quero envelhecer. Mas eu quero envelhecer bem. Então, eu não quero parecer mais jovem. Não, eu quero parecer os 51 mesmo, mas os 51 Fabi. Tá? Eu tenho 51 anos do meu jeito. Tá? Eu não quero ter cara de 30, porque eu não tenho 30. Eu quero ter 51, porque tudo que eu vivi só foi possível ser quem eu sou hoje, porque eu já vivi os meus 51 anos e estou feliz da vida. Mas eu quero viver os 60, os 70, mas eu quero viver bem. Então, o exercício ele entra nessa questão, principalmente para nós mulheres, a musculação. A musculação, eu sempre odiei musculação. Odiava a musculação com todas as forças. Todas as forças. Teve uma época que eu saí do balé, porque eu dançava no corpo de baile de Londrina. Eu dançava jazz, nunca tive meu tipo de bailarina. Eu sou Somos 3 paranaenses aqui. Eu vim para São Paulo com 24 para fazer residência no HC, mas eu sou de Londrina. E durante lá em Londrina, eu dançava, né? Dancei dos 8 aos 18. Quando eu entrei em medicina, eu parei de dançar. Mas aí, como eu era muito addicted, né? Assim, era total viciada em esporte, não consegui ficar sem. Aí eu fui para uma academia para fazer aeróbica. Aí, adivinha, primeira coisa, comecei a fazer aeróbica por competição. Porque daí você não consegue, você tá tão ali, né? Comecei a fazer aeróbica por competição. Da aeróbica por competição, a professora falava, você tem que se exercitar, você tem que fazer musculação. Eu faltava em todas as aulas de musculação, falando que eu tava na aula de medicina, e mentira. Porque, na verdade, eu não gostava mesmo. Mas hoje, eu vejo como é importante para esse fortalecimento para a mulher, porque principalmente pensando na menopausa e massa óssea. Isso, exatamente, que foi o que você falou, né? Então, mesmo que... não, doutora, eu odeio fazer esporte aeróbico. Assim, então, mas pelo menos uma musculação, ter uma academia onde você faça... E não precisa nem ser academia, viu? Porque a minha musculação sempre foi em casa. E você posta isso, Eu né? posto, eu faço em casa, eu faço online, eu faço sozinha, com elástico, pezinho, né? Coisas básicas que você vai adquirindo
e que a pandemia nos mostrou que é totalmente possível, tá? Sim. E o meu Fitbit lá, meus negócios lá, diz agora que eu sou atleta. Meus filhos morrem de tirar sarro. Uma mãe atleta, sei. Tá escrito lá o que eu posso fazer, eu mostro pra eles. Já tá nesse performance. Exato. O que a gente vê também nos congressos, muito pra gente trazer... Então, recado... Atividade física para todos. E a gente vai ter um episódio que a gente vai falar de só atividade disso. física. Mas o que a gente vê no congresso, que vem muito de encontro com o que você falou, que você viu no último, que tudo é isso, remédio tal, tal estratégia, mas o exercício estava em tudo. A gente vê muito os grandes congressos dando pauta e cada vez mais estudos embasando também as terapias alternativas, que a gente dizer terapia alternativa, porque realmente são terapias, né? Mas eu digo, quando a gente olha para um olhar integrativo, de estratégias de melhorar esses sintomas, vem mais coisas como possível. A gente tem muita evidência hoje para menopausa, tanto induzida quanto não, de acupuntura e a yoga, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, ou mais alguma coisa que você quisesse pontuar em termos de tratamentos não hormonais em relação à menopausa fora o exercício. Eu acho que ele acaba sendo um tema que eu gosto bastante, inclusive lá no AC Camargo a gente vai ter um evento e estava todo mundo, não, porque vamos fazer só de exercício. Eu falei, não, vamos colocar um yoga junto, porque de repente não é todo mundo que vai para o lado do exercício, mas yoga também está dentro dessas boas práticas da manutenção do cuidado do corpo. E você tem que respirar. Quantas vezes você já se pegou sem respirar? E o yoga vai te ensinar a respirar, vai entrar, se você faz o yoga, depender do yoga que você faz, acaba não só melhorando a respiração, quanto melhora também a questão muscular, porque tem uma série, gente, para fazer aqueles exercícios lá, você tem que ter um cuidado, um autocontrole, uma força muscular, que né, no comecinho não, porque muitas coisas mais de alongamento, tudo, mas eu vejo amigas minhas que fazem yoga, que fazem umas coisas que eu falo, Jesus, como é que faz isso? Né? Então você tem que ter esse processo de musculação, de evolução. E todas essas outras coisas, então a acupuntura, e tudo isso reduz realmente, a gente tem um monte de trabalho científico que mostra que vai melhorando todo esse outro olhar. Então pode não ser um exercício, mas aquela mulher que tem esses gaps de memória, a questão do sono, o controle de apetite, isso tudo com a acupuntura ajuda. As próprias dores musculares. Então, dentro do manejo, do uso dos medicamentos, quando os sintomas estão muito severos, também a acupuntura ajuda a minimizar esses efeitos. Então, nosso corpo é maravilhoso, né? E nós temos várias formas de trabalhar. Claro que a gente vai ter que descobrir qual é a melhor que se adequa a nós, né? Porque você vai falar para alguém que a acupuntura é maravilhosa, essa pessoa não pode ver agulha de jeito algum. Você não vai conseguir. Você vai fazer uma crise de ansiedade, né? Você vai criar ansiedade nessa pessoa, né? Agora, se você tem uma outra pessoa que é muito... que é mais ativa, você põe um exercício que puxe mais. Então, você vai descobrindo, né? Eu acho que a questão aqui é descobrir o que é que vai ser melhor para você, mas sabendo que existem várias formas. Então, exatamente, várias formas alternativas. Que o yoga ajuda, e ajuda mesmo. Então, nós temos lá no AC Camargo agora várias turmas de trabalho de yoga. É uma sala pequena, você coloca o tapetinho no chão e trabalha com os pacientes, isso é maravilhoso. Né? E aí, elas aprendendo isso, elas depois podem replicar isso em casa. E assim, eu acho que isso é bárbaro. Então, tem que ser falado. A psicoterapia vem muito também para ajudar os sintomas de menopausa, né? E principalmente os sintomas que a gente citou tantos, mas o sintoma que mistura com tudo, né? Mas a irritabilidade da mulher menopausada, né? O distúrbio de humor, que é difícil dizer isso, porque daí parece que a gente quando tá na TPM tem distúrbio de humor. A gente é a louca para sempre, né? Que a mulherada é a doida para sempre. Mas a gente sabe, né, do índice do distúrbio de humor, da irritabilidade também. E a gente tem que falar que, por isso que tudo é um conjunto, porque não dá pra gente falar de tratamento e falar de uma coisa, né? Não dá, porque quando a gente olha, a gente acaba, né, como você listou tudo para o paciente, que o exercício poderia melhorar. Na verdade, todas essas terapias não melhora, às vezes, uma coisa específica, né? Porque a gente é muito conectado, então a gente pode melhorar nós temos um trabalho, né, um trabalho que é uma ONG nossa, que é um trabalho que nós fazemos com os pacientes, que é que começou com um projeto e hoje virou ONG, que é o Oncosuperação.
Então, é um trabalho que nós temos que trabalha todos esses pilares do bem-estar da mulher. Então, esse bem-estar social, o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar relacional. Então, dentro de todos esses pilares, você consegue pensar que nós somos muito mais do que só esses pequenos pedacinhos. Nós temos esse todo. E um dos primeiros itens que são importantes disso é o autoconhecimento. Tem muita gente que tem muito problema em falar em fazer psicoterapia, mas não existe só a psicoterapia. Você tem essas formas também de trabalhar, redes de apoio, tá? Redes de apoio, ONGs que trabalham os pilares do bem-estar sem que seja uma psicoterapia, para estimular um autoconhecimento de uma forma mais embasada em ferramentas, que é o que a gente faz, né, nesse projeto, e que ele é dedicado a mulheres que estão em tratamento e principalmente para depois do tratamento, até para essa readequação social, para conhecer o que ela gosta. Nossa, eu acho que uma das grandes oportunidades que as mulheres têm com o diagnóstico oncológico é a oportunidade de se reconectar com si mesmas, tá bom? Eu não vou dizer que precisa de um diagnóstico de câncer para se reconectar a si. Às vezes, de sábado para domingo já é o suficiente para você virar e falar, chega, eu vou pensar mais em mim, eu vou olhar mais para as minhas necessidades, para as coisas que são necessárias, para mim mesma, para o que eu preciso, para o que eu gosto, para o que falta, para o que pode ser mudado, para o que eu quero que seja mantido. Mas esses movimentos muito bruscos na vida de alguém, eles são uma oportunidade de criar isso. Então, no Oncosuperação, a gente trabalha isso. Nós trabalhamos que aquilo que foi uma causa de muita dor, de muita, teoricamente, desconstrução, pode ser superado se você, com base no autoconhecimento, trabalha com todos esses pilares do bem-estar e se reconecta e se redescobre, não uma outra mulher, porque nós não mudamos, né? Mas um outro jeito de ver a vida. Tá? Então fica aqui também uma sugestão para quem quiser conhecer o projeto, né, o Oncosuperação, porque tem assim, o ganho para essas pacientes, para essas mulheres que trabalham, com quem nós estamos trabalhando nesse projeto em relação a tudo isso é maravilhoso. E todos esses sintomas faz parte disso também, né? E, bom, projeto, se a Fabi fosse falar dos projetos dela, que a gente já podia fazer quase mais um episódio novo, né? O marido dela que o diga, que ela tá sempre inventando moda. Sei. Mas, assim, dos teus projetos, você acabou de falar do Oncosuperação, a gente vai colocar depois na legenda do podcast também para todo mundo acompanhar o trabalho. Mas você quer citar teu livro também? Esse aqui foi um presente. Na verdade, mas é que você... a gente eu te conheço quando eu... A gente precisa do autógrafo. Sim, eu vou deixar. Então, eu vou contar rapidinho. Assim, uma das coisas que eu falei para vocês que eu vejo como sendo um pouco parte de mim é esse escrever. Eu sempre gostei dessa comunicação e a rede social veio para mim como um momento de oportunidade de usar como um diário. Eu não tinha ideia do poder de transformação e de alcance que isso poderia gerar. E eu descobri, através da rede social, quando eu comecei a receber muito feedback de pessoas, tanto nas mensagens mesmo escritas, nos comentários, quanto nos directs, mas principalmente quando eu encontrava ao vivo e a cores. Encontrava uma pessoa no clube, a pessoa virava e falava, cara, Fabi, aquele texto que você escreveu bateu forte. Chegava, às vezes vinha, me abraçava chorando e eu não entendia por quê. Um residente do AC Camargo chegou um dia para mim e falou assim, doutora, o seu texto essa semana, eu precisava te encontrar e dizer que a senhora mudou a minha vida. Né? Então, assim, algumas coisas que eu falava, cara, como é que pode, né, isso? E eu achei isso tão legal, e as pessoas começaram, você precisa escrever um livro, que tempo a gente tem para escrever livro, né? Que tempo? Vai ser da meia-noite às 6, porque é o único horário que eu tô fazendo nada, que eu tô dormindo, né? Seria a única chance. E aí, um dia, uma paciente chegou para mim, uma paciente minha de muitos anos, chegou e falou, doutora, eu tô cansada de as pessoas falarem na sua rede social que você precisa escrever um livro, você já tem um livro e não você percebeu. E me deu um calhamaço de coisa, né? Com um papel de parecia muito com esse desenho de vocês aqui, a parte da capa. E aí eu comecei a folhear, falei, mas o que é isso, Miriam? E comecei a folhear
Falei, eu conheço essa foto, conheço esse texto. Falei, cara, ela pegou, ela pegou as minhas postagens e ela fez um livro, tá? Ela falou, a senhora já tem um livro, doutora, é só imprimir. Aí eu fiz uma parceria com o Moura, que é um jornalista, e que estava me ajudando num projeto que daí nunca saiu do papel, e que daí a gente acabou... Eu falei, Moura, vamos... como esse projeto que a gente está fazendo está demorando, tanto está demorando que não finalizamos, eu falei, você me ajuda a colocar isso num livro mesmo, tal? E aí, tanto é que, assim, isso aqui é a foto da minha jabuticabeira. Ai, que lindo. Essas flores que estão na capa são a jabuticabeira, é da minha jabuticabeira, que atrás as jabuticabas verdinhas, e aqui as jabuticabas, e é um pouco de todos esses textos. E nesses textos aqui, tem muito texto dos momentos que eu estava vivendo o diagnóstico de câncer, mas que eu não contava explicitamente. Eu demorei quase um ano para contar publicamente que eu tive câncer de mama, porque eu não queria contar por contar. Eu não queria que fosse notícia no Jornal Nacional. E não era sobre mim, era sobre o outro. Então, eu, sem contar o que eu estava vivendo, eu escrevia os textos e eu percebia que já fazia sentido. Então, era isso que eu queria. Eu queria chegar nas pessoas, as pacientes, principalmente, se conectavam muito com os textos. Durante a pandemia, eu lia. Então, toda sexta-feira eu pegava foi um e nessa eu época lia. que eu te conheci. E aí eu lia os textos, né? Então, toda sexta-feira eu parava, eu lia os textos. E muitos deles aqui... não está escrito, mas eu consigo até explicar. Assim, olha, esse era o momento que estava acontecendo isso na minha vida, mas não era o que estava escrito, né, necessariamente, explicitamente. Mas e fez muito sentido, e que daí virou o livro, e a gente tem, daí no Oncosuperação, ele tem uma lojinha, e ele é um dos livros daí que quem quiser comprar, entra como valor para ajudar a ONG, né? Porque a gente paga as coaches, tudo para fazer o processo desse coaching de positivismo, e a gente precisa pagar todas as ferramentas que são usadas nas pacientes, né? Que legal. Então fica aqui um tá pedacinho dos muitos trabalhos que ela faz. Que a gente tem o nosso. Agora a gente tem o nosso. Pode falar. Então... a ideia era a gente falar de menopausa, a gente falou de menopausa e muito mais, porque acho que a gente já sabia que seria assim, e era o nosso grande objetivo, trazer, não ficar falando do sintoma em si, que falamos, mas eu digo, trazer mais, trazer o que está por trás dessa mulher menopausada, o que está por trás dessa mulher que vai viver seu envelhecimento, né? E talvez até trazer isso que você trouxe, que para mim existe culturalmente a ideia do todo mundo, né? A gente está vivendo nesse momento, a nossa sociedade, uma ideia do todo mundo fugindo do envelhecimento, tentando de alguma forma, seja esteticamente, seja, né? E olhar para você hoje e ouvir você dizer, não que, né, o teu trabalho, eu sou super fã, como eu já falei no começo, mas eu acho que dar voz para tantas mulheres poderem ouvir sobre a grandeza do envelhecer bem, a grandeza do ser feliz, a grandeza do se amar, aprender a se amar ou se reolhar e, enfim, tudo isso que você contou pra gente, que eu não vou me delongar, tornou esse episódio muito lindo. Então, eu quero dizer que a gente tá muito feliz de ter você aqui. Meu Deus, Luísa chorar. Que a gente admira seu trabalho, que a ONG Por Minhas Mamas tá muito feliz que deu certo essa temporada de você vir. E é muito especial. E seus alunos, as suas pacientes têm muita sorte, a sua família, a sociedade de mastologia, né? Tem muita sorte de ter você por perto. E a gente tem muita sorte de poder te acompanhar de pertinho. E eu tenho sorte de ter vocês como minhas amigas e parceiras e também admiradas por mim. Porque eu acho que quando nós gostamos... quando nós valorizamos o trabalho de uma outra mulher, a gente está valorizando o trabalho de tantas outras, né? Quando a gente sabe que por trás de todo esse processo que vocês estão fazendo aqui, você ter deixado filho em casa, né? A gente sabe desses outros tantos papéis que nós temos e que a gente sempre tem, a gente está sempre com aquela culpa de ter deixado uma coisa para ir fazer outra. Então, eu entendo, né? Eu super entendo tudo o que vocês estão fazendo. E
Acho sensacional, pelas mamas, pelas pessoas, por todos, e parabéns pelo trabalho lindo de vocês, que vocês voem muito, muito, muito alto, e delícia ter sido convidada para estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigada. Só a gente vai caminhar para o fim, infelizmente, né? Porque a gente não podia ficar falando o dia inteiro aqui, que ia ser maravilhoso. Você queria dar alguma mensagem final para as mulheres nesse tema menopausa e câncer de mama? Bom, acho que foi um pouco de tudo isso que foi falado, mas acho que a minha mensagem aqui é que vamos envelhecer todos, vamos morrer todos. Mas se nós tivermos opções, se nós tivermos poder de escolha, que nós façamos boas escolhas todos os dias. Se fez uma escolha errada hoje, tudo bem, não tem problema, não se culpa muito, faça uma escolha boa amanhã. Né? Uhum. Mas que a gente saiba que antes de cuidar do outro é super importante cuidar de si. Lembra essa minha sugestão de fazer uma coisinha boa por você todos os dias, tá bem? De se perdoar de coisas que você se cobra excessivamente, do dia que você deixa de fazer o exercício, mas aí lembra, olha, a Fabi falou que tudo bem não fazer hoje, porque não é sempre que dá, mas lembra de fazer no dia seguinte, lembra de se cuidar, lembra de fazer boas escolhas, lembra de estar com pessoas que você admira, como eu estou aqui hoje, lembra de valorizar o trabalho de todas as pessoas que estão perto de você e de saber que você é muito mais do que um par de mamas. Eu sei que o nome é por minhas mamas, mas é por vocês, é por nós. As minhas mamas hoje, apesar de que eu digo que são minhas mesmo, porque eu comprei. A prótese está aqui, é minha, está em mim, é minha. Mas nós somos muito mais do que um par de mamas. Nós somos mães, nós somos mulheres, nós somos esposas, amigas de muita gente. Nós somos nós, únicas e especiais, porque se todo mundo fosse igual, ia ser muito chato. Então sejam vocês mesmas, descubram o que é gostoso para vocês e façam boas escolhas todos os dias. Não, queria agradecer muito sua presença, assim, foi muito especial, a gente já esperava, mas acho que foi ainda mais especial ter você aqui com a gente, e a gente admira muito mesmo, e a gente, como eu disse, a gente já vai caminhar para o encerramento do episódio. O que eu queria trazer de recado, acho que nesse cenário, além de tudo que já foi falado aqui, é que acho que é assim, extremamente importante, né? Como a gente disse no começo, nem todos os sintomas que a gente fala que vão acontecer com todas as pacientes, mas a partir do momento que a gente deixa orientado e que a gente explica as possibilidades e as possibilidades que a gente tem também para melhorar tudo isso, acho que a gente dá muito mais luz nesse cenário, principalmente pensando em trazer melhora de qualidade de vida, que acho que é o nosso foco, para as mulheres que às vezes vão ter alguma repercussão do tratamento, enfim, mas tá junto e tá de mão dada nessa fase de pós-tratamento e de controle de qualidade de vida é nosso papel também como médico. E o papel da paciente é acreditar nisso e acho que confiar na equipe que está cuidando de você para levar isso e para estar junto ali nesse tratamento, porque depende também da sua adesão, como a gente já falou por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenham curtido e se emocionado aqui junto com a gente. A gente ficou muito feliz com esse episódio. E a gente vai caminhando ao fim, agradecendo aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores. Sem eles, a gente não conseguiria estar aqui nessa segunda temporada. E convidar vocês para ouvir os outros episódios também. Obrigada.